povos diferentes dentro de uma mesma cidade. A gente começa a ver povos diferentes dentro de uma mesma rua. Se você for ao shopping agora, você vai identificar. Vamos tirar uma foto ali na praça de alimentação. Vamos tirar uma foto panorâmica e depois vamos colocá-la na tela aqui. Aí a gente vai conseguir marcar as tribos lá dentro, sim ou não? Todo mundo suzanense. Pega na cidade. Tudo suzanense. Tudo mora próximo. Todos falam português. Ou alguma coisa similar. Mas nós vamos ter dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma nacionalidade, dentro de uma mesma língua, quantas etnias? Ou quantos laços diferentes? E esse é o desafio da igreja. Afirmar a sua universalidade. Afirmar que a sua fé é absoluta. Dentro do quê? Dentro de um campo onde a pós-modernidade trouxe o quê? As tribos diferentes, as pessoas diferentes, as linguagens diferentes. E aí o que a gente começa a ter na igreja? Um conflito muito sério de gerações. E hoje, eu colocaria como um desafio a gente cuidar desse conflito de gerações. O conflito de gerações empobrece a igreja. Porque a gente tem lá, de um lado, revolucionários. Do outro lado, reacionários. Ambos estão em choque. E quem perde é o reino. Nessa guerra entre reacionários e revolucionários, o reino tem perdido. Por quê? O revolucionário entendeu. Ele compreendeu que precisa de uma atualização. Precisa de um processo de mudança. Precisa do que está acontecendo aqui. Ele compreendeu isso. E o reacionário? O reacionário é aquele que quer segurar para trás. Mas e as nossas tradições? Mas e as nossas histórias? Mas e as nossas raízes? E aí a gente tem esse conflito entre revolucionário e reacionário. Um quer avançar e o outro quer segurar. Eu lhe digo uma coisa. Os dois estão certos. E os dois estão errados. Não, mas o senhor já ficou relativista também agora. Os dois estão certos e os dois estão errados. Porque o revolucionário está certo. Quando ele quer avançar, quando ele quer progredir, quando ele quer atualizar. E o reacionário está certo. Quando ele quer manter as bases, quando ele quer manter os valores, quando ele quer manter os conceitos firmes ali, o alicerce sem mexer. Mas o reacionário está errado quando ele quer frear a adaptação, a evolução, a atualização. E o revolucionário está errado quando ele quer romper com as tradições, ignorar a história e começar a dizer, não, agora é que vai, porque até aqui ninguém fez. Ele quer comer jabuticaba que ele não plantou, né? Agora vejam, essa crise entre revolucionário e reacionário tem empobrecido a igreja. Digamos o seguinte, minha filha Mariana está aqui, ó. Primeira filha, essa menina linda. Está aqui. Eu e Érica começamos sem nada. Duro da vida. Começamos nossa história. E a gente está construindo alguma coisa. Não é muito não, mas estamos avançando. Mas, o futuro, eu e Érica vamos deixar alguma coisa para Mariana. Mariana vai começar a vida mais fácil que a gente. Sim ou não? Com mais oportunidades do que a gente. Então a probabilidade da Mariana ir mais longe do que eu e do que Érica é muito maior. Agora transfere isso para o seu ministério, para a igreja. Vamos tentar, vamos pôr um número, só para numerar, ok? Claro que não dá para valorar o ministério. Mas vamos dizer que a gente chega a uma pontuação ministerial de 100. 100. E o nosso herdeiro, a próxima geração que vem depois da gente, não vai começar do zero. Vai começar da onde? Do 100. A probabilidade que ele chegue a 1000 é muito grande. É muito grande.
com mais facilidade do que eu levei para chegar a 100. Sim ou não? E aí a terceira geração, a próxima geração depois dele, recebendo esses 1000, a probabilidade que ele chegue a 10.000, a 100.000, é muito maior, com menos esforço. Quantos concordam com essa progressão? Mas o que tem acontecido hoje? Você constrói um patrimônio ministerial, patrimônio espiritual de 100, mas a próxima geração faz o quê? Rompe, corta, ou famoso nosso meio, divide. O que acontece? Ele vai começar do zero de novo, vai batalhar para chegar a 100. Quando a outra geração vai assumir esse 100, o que ele faz? Ele tem que preservar a raiz, ele tem que manter o elo com a anterior. É por isso que empobrece. É por isso que a gente não está onde poderia estar ou muito além. O revolucionário está certo na sua atualização, mas ele está errado no seu desprezo. Descartar as experiências anteriores. E o reacionário da mesma maneira. Porque ele muitas vezes, e às vezes a culpa é do reacionário, porque ele quer tolir, ele quer amarrar o progresso, ele quer segurar nas mãos dele o que já não está mais nas mãos dele. E aí, esse rompimento acontece. Por isso eu disse, os dois estão certos e os dois estão errados. A igreja precisa entrar por esse caminho, para poder influenciar uma cidade. A nossa visão é uma visão de alcance de todas as línguas, todas as raças e todos os povos. Ok? Vamos lá, põe para mim o próximo texto. Próximo. Precisamos de uma situação afirmativa, uma posição afirmativa quanto à universalidade do Evangelho. Eu já disse esse texto, Apocalipse 5:9. Cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus, né? Homem de toda tribo, língua, povo e nação. Então essas tribos que nós temos hoje espalhadas num universo aqui como de Suzano, precisam ser alcançadas pela igreja. E esse é o desafio da pós-modernidade, que a igreja deixe de ser indiferente, fechada dentro das suas portas, voltada para si mesma, se retroalimentando, se mantendo, em vez de romper com as barreiras e começar a influenciar a cidade. Se as nossas universidades tomaram o mundo pela mão e o guiaram na modernidade, por que não a igreja não pode ser relevante agora na pós-modernidade? Eu costumo dizer lá na minha igreja, e lembrar das bênçãos de Jacó, quando toma os seus filhos e os abençoa. A José ele dá a seguinte bênção, ele diz assim: José é um ramo frutífero, os seus frutos vão além dos muros. E eu prego isso lá na nossa igreja. Nós precisamos ser uma comunidade que dá fruto além dos nossos muros. Nós precisamos ser uma comunidade que vai além dos nossos próprios muros para produzir os frutos. Ramos frutíferos que rompem a barreira, que vão além dos próprios muros. Essa é a grande chamada da igreja. A igreja precisa entrar nesse ambiente chamado mundo e salgar ele. O único lugar que o sal não salga é dentro do saleiro. O único lugar que o sal não salga é dentro do saleiro. A igreja precisa ter um ministério voltado para fora dela e não para dentro dela. Vamos ao próximo. Precisamos de uma renovação de linguagem. Eu acredito que isso é muito importante nesse tempo da cidade pós-moderna. Inspirada pelo Espírito Santo para alcançarmos os que estão à nossa volta. Um dos princípios da comunicação não é só comunicar, é fazer entendido. Não é isso? Porque você pode falar, mas se não for entendido, você pode distribuir material, mas se não for compreensível, a comunicação não se estabeleceu. Comunicar é fazer-se entender, não é apenas falar. A gente acha, não, mas eu falei, eu preguei. Não, você pregou, mas você se fez entendido? Eu distribuí o folheto, eu mandei a mensagem, mas deixa eu te perguntar, você se fez compreender? Esse é o grande desafio, não é? Às vezes, quantos de vocês já não viu uns vídeos de crente? Rapaz, crente é um povo doido, não é não?
Rapaz, às vezes eu coloco uns vídeos desses lá em casa, eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu choro. Aí eu chamo mulher, vem ver isso aqui. Mas o que é? É uma coisa muito nossa. E eu fico, Jesus, um ímpio assistindo isso aqui. Ele não vai entender, ele vai entrar em choque. Por quê? Porque a gente tem uma linguagem muito própria, muito nossa, coisas que a gente entende, que faz parte da nossa própria cultura. E a igreja vai virando esse gueto evangélico, que a gente se esbalda nesse gueto, nessas coisas, mas a gente vai perdendo essa relação com o mundo e a gente não se faz entendido. E aí diz, não, mas eu tenho tantos vídeos postados na internet, hoje se prega em todo lugar. Mas eu pergunto, a sociedade, nós estamos falando alguma coisa que a sociedade entende? Nós estamos falando alguma coisa que a sociedade compreende? Por exemplo, olha, acredito que os mais aqui criados na igreja vão lembrar das leis espirituais, não é isso? Que a gente evangelizava, tem a luvinha colorida, não tinha isso aí? Material da PEC, as luvinhas coloridas, as 4 leis espirituais, e cada dedinho de uma cor, e você ensinava. Ok? Ok. Bacana? Bacana. Certo? Certo. Aí vai falar para o mundo hoje o seguinte, olha, estão todos em pecado. Aí o cara vai dizer, mas o que é pecado? A sociedade pós-moderna não tem mais essa consciência de pecado. De que ele está devendo alguma coisa para Deus, que ele está errado com Deus. E aí você vai evangelizar com as 4 leis espirituais. Aquela linguagem, a mensagem está correta? Perfeita. Mas eu pergunto, o mundo de hoje entende aquilo? Compreende claramente aquilo? Não. O Espírito Santo precisa tocar a nossa língua. Ou tocar a nossa linguagem. Eu deixei o texto de Atos 2, né, que é o mais conhecido nosso, que vai falar tudo, mas só o final do verso de número 12, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. Ou seja, o evangelho se fez compreensível, compreendido. Foi falado na linguagem que os outros entendiam, compreendiam. Ora, não falta muito, gente. Para alguns de nós estamos falando o que seria perto do latim. O ímpio vai entrar na nossa igreja e vai dizer assim, mas estão pregando em latim? Como era a igreja católica no passado? A gente está perdendo a oportunidade de ter uma linguagem atualizada e compreensível. Nessa cidade onde cada um tem a sua própria linguagem. A linguagem hoje virtual. Será que a igreja aprendeu a falar na linguagem virtual? Ou será que a igreja ainda fala muito bem na era do rádio? Será que aprendemos a falar na televisão? Nossos folhetos hoje, nossos cartazes, fazem sentido para os que assistem, para os que os veem e leem? Essa linguagem precisa ser visitada pelo Espírito Santo. Essa linguagem precisa ser tocada pelo Espírito de Deus. Nessa sociedade pós-moderna, onde há um universo plural, onde há um relativismo, onde cada um tem uma ideia, nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo tremenda, para que a gente possa falar na língua. E essa língua não é uma língua que se aprende, é o próprio Espírito Santo que vai nos dar ela, que vai movimentar ela dentro da gente, que vai nos dar as inspirações, as direções. Eu acredito nisso. É por isso que não dá para ser igreja sem um avivamento de Deus derramado sobre o nosso coração, sem um avivamento do Espírito dentro de nós. Quem entende isso? Muda para mim, para a próxima tela. Então precisamos quebrar também outra coisa, nosso próprio bloqueio cultural. E aqui a igreja é dura, porque a gente tem uma resistência cultural, sim ou não? E essa resistência cultural muitas vezes tem sido o freio, que não nos deixa avançar. Deus tem nos dado a graça, mas a gente não consegue levá-la adiante. Veja lá. E viu o céu aberto, você vai lembrar da cena. E viu o céu aberto, que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais.